Boa noite, irmãos e amigos. Mais uma terça-feira que estamos reunidos, a Igreja de Jesus Cristo, cada um em suas casas. Ainda não podemos estarmos juntos em nossa sede, na Rua Barão de Cotegipe, 138, em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Mas podemos adorar esse mesmo Deus que independe de local. Ele não está preso a templos, a lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É isso que estamos fazendo, adorando-o em nossas casas. Eu gostaria de, nesta terça-feira, começar esse culto orando a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pelo alimento. Te agradecemos pela saúde que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido de todo mal. Mas nós clamamos a Ti também, Senhor, por aquelas pessoas que estão sofrendo a dor da perda de seus entes queridos. E seja nosso Pai com eles, confortando seus corações. Aqueles que estão com parentes, amigos, internados, com essa pandemia devastadora, que o Senhor possa também estar cuidando deles, dando a cura, se for a Tua vontade, se não, confortando o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Estamos ainda no mês de maio, mês da família ainda. Eu gostaria de, nesta noite, meditar com vocês sobre mais uma família que teve momentos difíceis na vida. Uma família resiliente. Aliás, essa palavra ela é muito antiga, mas a língua portuguesa tem essas coisas, né? Elas aparecem assim, como que de repente, mas se encaixam em diversas situações. Essa palavra foi descoberta, foi falada, foi pronunciada no ano de 1807 por Thomas Young, um cientista inglês que estava fazendo um estudo, um teste com suas barras de metal. E ele então quis provar fisicamente que aquelas barras, ao serem aquecidas, ao serem tensionadas, elas mudavam o seu formato. Mas depois, voltando ao estado já sólido, ela voltava ao seu estado de antes. Então nós temos muitas definições para essa palavra hoje, resiliência. Mas resiliência nada mais é do que a capacidade de nós nos adaptarmos às mudanças. Superação, resistência, força, estoicismo são sinônimos. Pode escolher uma. Isso é resiliência. Mas eu gostaria e eu ficaria com uma que diz respeito ao que estamos passando. A capacidade de nós nos adaptarmos às mudanças. Não é assim? Está difícil, mas nós estamos nos adaptando. Mudanças das mais diversas ordens. Mas nós estamos tendo em Deus essa resistência, essa força para superar. Isso é
resiliência. E teve uma família que enfrentou isto. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Rute, capítulo 1, versos 1 e 2. Venhamos. Diz assim a palavra do Senhor. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para morar em Moabe e ficaram ali. Então vamos pensar nisto. A família de Elimeleque, sua esposa, seus 2 filhos, moravam em Belém. Naquele tempo, Israel era governado por juízes. E a Bíblia diz que cada um fazia o que queria. É uma balbúrdia total, uma confusão total. Não havia ordem, não havia lei. Aquela família então começou a passar necessidades. Israel, uma terra até então fértil, eles começaram a ter dificuldades na agricultura. E aquele homem, como chefe daquela família, ele resolveu então sair de Belém e Efrata e ir para Moabe, uma localidade que distava cerca de 300 quilômetros de Belém, à margem oriental do Mar Morto. Eles foram para lá, porque sabiam que lá a coisa estava melhor. Havia plantações, havia comida, e foram para lá. Só que moabitas e israelitas não se cruzavam muito bem, não se davam muito bem. Porque quando o povo de Deus veio no êxodo do Egito até adentrar a terra prometida, os habitantes do Moabe criavam dificuldades para que eles passassem por suas terras. Houve guerra, confusão, Israel venceu, passou e foi embora. Então eles não gostavam muito do povo de Israel, não gostavam muito dos israelitas. Essa fome em Judá, a família sai de lá. E quando chega em Moabe, essa família chega em Moabe. Aliás, voltando um pouquinho, vejam vocês como as coisas se dão totalmente fora da vontade de Deus. Belém, o significado de Belém quer dizer casa de pão. Em Belém não tinha pão, não tinha comida, porque eles não conheciam ainda, não havia nascido ainda em Belém aquele que foi cognominado como eu sou o pão da vida, Jesus. Eles não conheciam Jesus ainda. Como muitos não conhecem esse Jesus, apenas pela história. Então eles saem da casa de pão com fome, para não morrer de fome, e vão para Moabe. Chegam em Moabe, começam a trabalhar, começam a lutar pela vida. Elimeleque trabalhando
serviço forçado, serviço difícil. Ele não era da cidade, não era daquele país, ele era um estrangeiro ali. Seus 2 filhos crescem, casam-se com mulheres moabitas. O nome dos filhos deles, já vimos aqui, Ebimeleque tinha 2 filhos. Um deles chamava Malom. Malom casa-se com Ruth. Quivion casa-se com uma moça de nome Orfã. Orfá, não órfã, Orfá. O-R-F-E, Orfã, é o nome da esposa dele. Passado algum tempo, Ebimeleque morre. Noemi fica viúva com seus 2 filhos e suas 2 noras. Seus filhos não lhe deram filhos, ela não tinha netos. A vida segue. Logo em seguida, morre seus 2 filhos, Malom e Quivion. Noemi já alquebrada em dias, sem condição alguma de continuar trabalhando. Ela e suas 2 noras, bem mais jovens. Aquelas 3 mulheres ali. 3 viúvas, desamparadas. Mas eram resilientes. Elas tinham resistência. Elas tinham força. Elas tinham coragem. Elas tinham capacidade de mudar aquela situação. Então, Noemi chama suas 2 noras e diz-lhes o seguinte: olha, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para Belém. Porque eu estou sendo informada que lá as coisas estão voltando à normalidade. Está havendo comida, está havendo, as plantações estão dando, as colheitas são muito boas. Eu vou voltar. Reúne-se, choro, indecisão, mas o que fazer? Orfã e Ruth dizem que vão juntas com Noemi, a sua sogra, e saem as 3 juntas. Mas no meio do caminho, Noemi novamente aconselha as suas 2 noras: olha, vejam lá o que vocês vão fazer. Vocês são moabitas, vamos para uma terra estranha. E aconselhou as suas 2 noras que voltassem. Orfã, depois de uma estabilidade, uma indecisão, ela concorda com Noemi, a sua sogra, e volta para Moabe. Não se esqueça que as 2 eram moabitas. Volta para Moabe. Mas Ruth toma uma decisão. E uma decisão que vai marcar a vida daquela mulher para todo sempre. Daqui a pouco você vai ver por quê. Olha o que Ruth diz. Ruth 1:16. Ruth vai dizer para sua sogra, Noemi, o seguinte: porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Meus amados, que decisão difícil. Foi uma moabita, mas ela decidiu-se para o melhor. Partem, vão, chegam lá em Belém. Quando chegam lá, estava começando a colheita da cevada. A cevada é algo parecido
com o trigo, os feixes, né, da cevada, é parecido com o de trigo. Ela começa então a trabalhar ali, comendo naquelas plantações. Ela era estrangeira. As outras habitantes da localidade começaram a ficar com inveja, com ciúmes dela, porque ela pensava elas tomando o lugar de outras pessoas do seu país, da sua terra, e ela uma estrangeira ali fazendo isso. Mas Ruth, ela se humilha. Ela não era uma mulher orgulhosa, ela se humilha. Se ela quer apenas catar alguma coisa para eu comer, eles não tinham o que comer, né? E começa a trabalhar ali, em terras daqueles fazendeiros. E um dia chega ali um homem de nome Boaz. Boaz era um parente próximo de Elimeleque, que já havia falecido e que era sogro de Ruth. Está entendendo essa família aí? É fácil. Boaz era um rico fazendeiro, havia em Belém, que tinha muitos empregados, e ele então consente que Ruth recolha algumas espigas de cevada que caem, que deixam ficar para trás. Aliás, isso é muito interessante. O fazendeiro, dono das terras, aquele fruto, aquela espiga que caísse, ele não podia voltar, seus empregados não podiam voltar e pegar, não tinham que deixar para que outras pessoas viessem, os mais pobres, e comessem aquilo, levassem aquilo para casa para comer. Mas Boaz faz mais do que isso. Boaz dá ordem aos seus empregados, olha, não mexam com a moabita. Desde que ela cate, ela recolhe o que ela quiser recolher. Ela fica ali alguns dias e leva para casa. Agora está apenas ela e sua sogra Noemi, morando de favor na casa de outro parente, nem casa eles tinham para morar, morando de favor. Então leva para casa para elas terem o que comer, a sua sogra e Ruth. Bem, os dias se passam, a coisa começa a fluir, e um dia, Boaz chega nas suas plantações e faz algo interessante. Ele pede a Ruth uma vasilha, um saco, uma capa, e ele pega cerca de 20 quilos de cevada. 20 quilos de cevada, isso ao final do dia. E diz para Ruth, leve você para casa essas cevadas, essa comida, essas gramíneas, para que vocês possam comer. A cevada era da família das gramíneas, para que você possa comer. Ela vai, leva para casa, chega em casa e diz a sua sogra Noemi, olha, minha sogra, aconteceu algo hoje que eu não entendi. O senhor Boaz chegou lá e eu não tinha catado quase nada hoje, pouca coisa, e ele me deu 25 quilos de cevada, foi uma festa, não é isso? E Deus começou a trabalhar na vida daquela família, trabalhar, fazer a obra que ele já havia sabido, sabia como seria o final feliz daquilo. Boaz se interessa por Ruth, apaixona-se por Ruth. Foi um amor à primeira vista, né? Primeira vista. Ele casa-se com Ruth. E meus irmãos,
Ruth não tinha filhos. Noemi não tinha netos. Boaz e Ruth casam-se. Ruth vai dar ao seu esposo Boaz um filho, que recebe o nome de Obed. Agora vejam vocês essa linhagem. Obed vai ser pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Meus irmãos, Ruth entra então na linhagem direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus faz maravilhas. Deus faz coisas estupendas. Olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 5. Vamos ler. Mateus 1, 5. Vemos. Arão foi para Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Meus irmãos, Deus tem os planos dele, e são planos indubitáveis, são planos incontestáveis. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, Miqueias disse que de Belém, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as tribos de Judá, de ti sairá aquele que haverá de remir Israel, o rei de Israel. E muitos anos depois, Jesus, o nosso Salvador, nasce em Belém da Judéia. Agora não mais Belém Efrata. Efrata é o nome antigo de Belém. É o nome antigo de Belém. Não mais Belém Efrata, mas agora Belém. Mas ainda na época do profeta Miqueias, que Miqueias profetizou cerca de 650 anos antes de Cristo, ainda tinha o nome de Belém Efrata, que é uma localidade próxima de Belém. Nas redondezas de Belém ficava Efrata. Depois juntavam-se um lugar só. Meus amados, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que Boaz foi usado por Deus para ajudar uma família que foi resiliente até o final. Jesus, o nosso Salvador, também um dia foi resiliente. Resiliente no sentido de ele era Deus. Ele não precisava passar o que passou. Ele era o Senhor do céu e da terra. Mas ele deixou o seu lar na glória. Veio até este mundo para salvar o pecador que precisava tanto dele. E precisa até hoje. Jesus foi resiliente no sentido de passar por tudo que ele passou. Depois, ele volta aos céus. Intercede até hoje por nós, por mim e por você. Você precisa dessa força, dessa coragem de adaptar-se a novas situações. Quem sabe você esteja pensando que você não pode, que você não tem forças para isso. Mas peça a Deus. Clame a Ele.
O profeta diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer fazer da sua família uma família resiliente, uma família que se adapta às circunstâncias, mas também resiliente no sentido de receber, adaptar-se à pessoa de Jesus em sua vida, receber Jesus como Salvador único da sua vida. Isso, meus amados, enquanto há tempo, Jesus vai voltar. Muitos não acreditam nessa mensagem, muitos não creem nessa mensagem, mas os tempos estão aí, as profecias estão se cumprindo. Jesus vai voltar sim, não sei. A Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem. Mas as profecias estão se cumprindo. Jesus vai voltar. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa começar a pensar, refletir. Até aqui você vinha levando uma vida. Você tem que começar a pensar na vida que você está levando. Os anúncios da volta de Jesus estão aí. Não sei quando ele vai voltar, mas você precisa estar preparado. Você precisa estar consciente de que uma grande mudança ele vai operar na sua vida. E essa mudança para melhor. Uma mudança que não vai ficar aqui neste mundo, mas uma mudança que vai acompanhar você aqui neste mundo e para todos sempre. Amém. Ó Deus, tenha misericórdia deste mundo. Derrame a tua misericórdia sobre esse mundo que precisa da tua bênção, da tua misericórdia, porque o Senhor é misericordioso.